Eu gostaria de te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso! Se entendêssemos esse pedacinho da Bíblia, de fato a nossa vida seria soberanamente, completamente diferente do que muitas vezes vivemos. É verdade que como seres humanos temos as nossas necessidades, é verdade que como seres humanos nós temos os nossos desejos, temos os nossos alvos, nossos objetivos, mas como igreja, como corpo de Cristo, o apóstolo Paulo nos orienta a sermos como um. É interessante porque não existe autarquia da fé. Não existe alguém que tem a sua fé sozinho. Não existe alguém que vive a sua fé sozinho. Se alguém tem fé, deve ter também comunhão. E como é importante vivermos em unidade. E o apóstolo Paulo nos convoca a vivermos como comunidade, termos tudo em comum e servirmos uns aos outros. E ele traz para nós o maior exemplo de todos, que é incontestável, que é o exemplo de Jesus Cristo. Ele não tentou ser maior ou igual a Deus enquanto esteve na terra. Ele veio para cumprir o propósito estabelecido pelo próprio Deus. Em nenhum momento ele tentou usurpar isso, tentou ser maior do que ele de fato tinha vindo para ser. E por isso ele se tornou o maior de todos. Ele é o maior exemplo que temos. O incontestável Senhor dos senhores, Rei dos reis, que hoje reina soberano sobre todos. O único exemplo que nós temos, que é completamente incontestável, de fato, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E há um outro momento em que Paulo, ele se refere a nós como embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se há alguém que quer ser representante de Cristo na terra, primeiramente deve reconciliar-se com Deus. Deve ter uma aliança firmada com o Senhor. E assim então é possível servir o corpo como de fato o nosso Senhor quer que tenhamos. E o apóstolo Paulo, ele faz um pedido
nos dá um conselho: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. É impossível atingirmos isso se pautarmos a nossa vida por um prisma religioso. Nós só apenas conseguimos isso quando o Espírito Santo é quem conduz a nossa vida, a nossa existência, o nosso ministério e tudo o que somos. É impossível nós entendermos isso por um prisma humano. É preciso que o Espírito Santo esteja em nós, conduza-nos para que entendamos que é possível que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele continua: completem a minha alegria. O apóstolo Paulo, ele se alegrava em que os seus discípulos fossem semelhantes a Cristo. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude como corpo de Cristo. Não deve haver divisões, facções. Muito pelo contrário. De fato, nós somos um. E em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 12, versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Não somos nós quem escolhemos onde estar. Assim como não somos nós quem escolhemos nada ao nosso respeito quando nascemos. A cor dos olhos, a altura, a voz, o cabelo ou a falta dele, não somos nós quem escolhemos isso. É possível pintar o cabelo às vezes. É possível. É possível pintar as unhas. É possível colocar alguns adereços de silicone, fazer algumas tatuagens. Mas ninguém consegue mudar como é de fato. E Deus nos colocou onde Ele gostaria que estivéssemos para servir tanto ao corpo como a Ele. E eu me sinto muito satisfeito por Deus ter me escolhido para servi-lo. Eu não digo para você que para entender foi algo simples e fácil. É verdade que na Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas entender o episcopado é uma obra 100% do Espírito Santo de Deus. E eu espero que esse Espírito que me convenceu traga convencimento ao seu coração hoje pela manhã, para que você entenda o quão precioso é servir ao corpo, servindo ao nosso Deus conjuntamente. É impossível desvencilhar isso. Quem serve ao corpo serve à cabeça do corpo. E a cabeça do corpo é Jesus Cristo. Porque é impossível desconectar a cabeça do corpo. Nós não somos uma história de terror que anda por aí sem uma cabeça. Nós temos um cabeça que é Jesus Cristo. Nós temos um guia. Nós temos um autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. E foi Ele mesmo quem disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu tenho convicção que Ele se faz presente hoje. E eu tenho também a convicção que apenas o seu Espírito consegue nos convencer de algumas coisas. Não é uma boa pregação, não é um bom discurso que vai nos convencer de algumas coisas, mas o seu Espírito há de nos convencer hoje. Nós somos uma igreja em células. E eu entendo que não são todos que serão líderes. Mas uma coisa eu tenho convicção: todos podemos ser servos. Todos temos o chamado para sermos servos nesta casa. E se temos amor pelo lugar no qual fazemos parte, nós devemos servir também o lugar no qual fazemos parte. É interessante porque na casa em que eu cresci, as tarefas eram divididas. Cada um fazia alguma coisa. Eu não sei como é que era na sua casa ou como é na sua casa, mas eu era o responsável por jogar o lixo fora. Era horrível. Só porque era servir. Eu era também o responsável por comprar o pão. E chegou um momento na nossa vida em que Painho começou, e Painho está aqui hoje, ele começou a gostar de um pão que ficava a milhares de quilômetros da nossa casa. Era quase uma outra cidade o lugar. Na minha cabeça era muito longe, eu era criança.
E eu pegava a minha bicicleta e ia comprar o pão. E eu achava muito longe, porque eu falava, gente, tem pão em todo lugar, mas aquele pão era um pão diferente. Ele tinha uma massa que parecia uma massa, eu nem sei dizer, uma artesanal, uma coisa assim, sabe? E eu lembro de uma vez que eu fui comprar o pão e o pão estava bem quente e colocaram numa sacola de plástico. Eu coloquei no guidão da bicicleta e fui andando. De repente, todos os pães caíram no chão. Eu não sabia o que fazer. Eu larguei a bicicleta, peguei todos os pães e voltei. Moço, caiu no chão. Sabe que o senhor pode trocar esses pães, por favor? Porque eu não posso chegar em casa com esses pães cheios de terra. Então a senhora faz o favor de trocar. E não coloca mais em saco de plástico, por favor, porque rasga. Já dei uma aula ali de empreendedorismo, foi uma coisa maravilhosa. Então eu era o cara do pão. Eu era o cara que jogava o lixo fora. E manhã falava assim, sujou, lavou. Eu não sei como é que é na sua casa, mas lá a gente lavava o que a gente sujava. E todo mundo junto ajudava na manutenção da casa. Uma coisa horrível que eu não gostava e até hoje não gosto, que é encher cuba de gelo. Eu não sei se você tem a habilidade de encher cuba de gelo, porque encher é fácil. Agora, colocar no congelador sem derramar, meu irmão, que Deus te dê uma geladeira que faça gelo em nome de Jesus. Amém? Receba, porque ela é muito cara, essa geladeira. Muito cara, meu Deus do céu. Então, eu tinha isso, eu enchia a cuba de gelo, que era uma coisa horrível. E enchia a garrafa de água também, que é uma coisa tenebrosa. Quando você é criança, qualquer ação é terrível, né? Você se sente usado pela sua família. As pessoas me escravizam neste lugar. Apenas as crianças pensam assim. Quando você é adulto, que você tem sua própria casa, você cuida de tudo. E eu espero que neste momento em que nós estamos vivendo essa série maravilhosa, nós possamos gerar também maturidade. Porque aquele que é maduro na fé serve sem contestar. Aquele que é maduro na fé, ele não se sente usado. Não de forma indiferente ou incoerente. Ele se sente usado pelo Espírito Santo de Deus para servir dentro da casa do Senhor. Então foi o nosso próprio Deus quem nos colocou para servir na casa. Em Marcos 10, no capítulo 45, diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus Cristo é o nosso exemplo, se Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, nós devemos ter nele o nosso referencial de como servir e não ficar desejando ser servido o tempo inteiro. Moramos no Brasil e temos uma vida completamente diferente dos Estados Unidos, por exemplo. A maioria de nós tem acesso a serviços que muitos americanos não têm e quando tem é muito caro para se ter. É comum ter casas no Brasil em que se tem alguém que vai lá e dá uma limpada pelo menos uma vez por semana. Faz uma faxina, organiza a casa. Pelo menos uma vez por semana vai alguém lá e dá uma organizada. Esse serviço na América é caro. Não é todo mundo que consegue pagar por isso. Não é comum isso acontecer lá para pessoas, por exemplo, de classe média. Eles têm produtos maravilhosos para limpar, eles têm até robô hoje em dia, que é aquele robozinho redondinho que vai aspirando a casa, e tem outro agora também que passa o pano na casa. Que Deus te abençoe com robôs, em nome de Jesus. Fiquem tranquilos, não vai ser como o Exterminador do Futuro, que eles vão matar todo mundo. Só vão limpar o chão e vai ser tudo tranquilo. Então eu fico falando, Rebeca, eu quero comprar um robô, Rebeca. Que ele vai ficar lá, limpando a casa, passa pano. E depois ele volta sozinho, fica na base, tira toda a poeira de dentro dele, depois ele volta novamente para limpar. Isso é um sonho, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus pela tecnologia. Enquanto isso, nós temos vassouras que também são maravilhosas e servem perfeitamente e gastam o bracinho da gente. Mas eles têm uma vida completamente diferente lá. Então, nós somos muito mais próximos a serviços. É interessante quando chegam pessoas dos Estados Unidos, ministros, e nós os servimos, eles ficam completamente impactados com aquilo, porque eles não estão acostumados com aquele tipo de tratamento. E na nossa cabeça, muitas vezes, quem serve é o menor. Porque você paga para alguém te servir.
E eu queria chamar sua atenção para algo. A Bíblia fala que nós somos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados por um bom preço. E eu não quero jamais diminuir quem nós somos, porque é impossível fazer isso, porque fomos comprados por Jesus Cristo. O seu precioso sangue está sobre as nossas vidas. Se nós somos comprados por um bom preço, é possível que devamos servir com muita alegria. E isso fala em Salmo 100, versículo 2, que diz: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Servir ao Senhor com alegria. É verdade que a nossa vida hoje é uma vida bem diferente de quando a Bíblia foi escrita. Mas o Espírito é um só. O Senhor é um só. A igreja é só uma. Talvez você diga: pastor, a minha vida é muito corrida. E eu fico vendo as áreas que nós temos na nossa igreja. Nós temos, por exemplo, uma equipe que serve no estacionamento. E eu vejo dezenas de empresários servindo naquele lugar. Eles passam uma semana inteira tocando as suas empresas. E algum dia da semana eles vêm e servem a igreja, estando nos estacionamentos, cuidando dos nossos carros. São empresários, eles poderiam dizer: olha, eu tenho dinheiro, eu vou contratar alguém para ficar aqui no meu lugar. Mas o serviço que nós fazemos para Cristo não pode ser substituído por ninguém. Se Cristo nos convocou, que nós possamos entrar em campo felizes e com cânticos, porque sabemos que quem nos convocou é o mesmo que nos capacita, é o mesmo que nos salva, é o mesmo que derrama sobre nós uma graça maravilhosa. E Cristo traz para nós o entendimento de quem é o maior no reino. Porque na sociedade onde nós vivemos, nós queremos ser a todo o tempo e somos encorajados a ser a todo o tempo o maior. Eu tenho que ter a maior empresa, eu tenho que ter o maior lucro, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ser o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Mas quem é o maior no reino? No livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 20, há um diálogo entre Jesus e a mãe, e uma mãe, que diz o seguinte: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? E ela respondeu: disse que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à esquerda do teu reino. O entendimento dessa mulher é que Jesus era apenas um líder político. Ainda não se tinha os olhos abertos para entender a grandeza de Jesus Cristo. Jesus não veio para ser rei dos judeus. Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E o diálogo continua. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Não será assim entre nós. Não será assim entre a igreja de Cristo, pela qual ele entregou a sua vida. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. Nós somos a contramão deste mundo. Nós somos a contracultura deste mundo. Se você quer ser grande, sirva.
A grandeza do reino de Deus está em servir a maior preciosidade que Jesus Cristo tem no reino. A maior preciosidade que Jesus tem nesse reino é a sua amada noiva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Existe uma honra para aquele que serve. E nós só conseguimos entender isso quando nós temos a mente de Cristo. É preciso ter a mente de Cristo para entendermos que existe uma honra para quem serve, que não há nenhum demérito em servir ao outro, que não há nenhum demérito em servir à igreja, que na verdade é o oposto. Existe um crédito preparado para quem serve. João no capítulo 13, versículo 13 e 5, fala sobre Jesus. Fala sobre Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Queridos, essa não era a função de Jesus. Mas Jesus não veio só para cumprir a sua função, Jesus veio para estabelecer como a sua igreja deveria se portar. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo. Sirva sem ter a necessidade de ser visto. Porque se servimos o corpo, já fomos vistos por Cristo. É preciso termos esse entendimento, porque é possível que a nossa alma, ainda passando por alguns distúrbios, e eu não acho isso anormal, mas é possível que a nossa alma, em sua pequenez, queira ser vista, elogiada, ser bem tratada porque está servindo. Mas nós servimos porque o nosso Deus nos vê servindo. É interessante porque Jesus não tinha crise de identidade. O texto continua em João 13, versículo 13 a 17. Vós me chamais mestre e senhor. Dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus não tinha crise de identidade. Jesus entendia que ele veio com o propósito de servir. Existe um outro exemplo que nós temos de servir, um homem chamado Josué. É preciso entender algo importante. Aquele que serve, ele tem acesso a lugares que jamais outra pessoa teria. Josué é uma prova viva, porque ele está no céu vivo. É uma prova viva disso. Êxodo 24, no versículo 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Veja que momento importantíssimo dentro da história. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Esse foi um momento dos mais importantes da história de Israel, no qual Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Arão era seu irmão. Ele se torna depois um sacerdote, mas ele ficou lá embaixo,
quem teve a graça de ver tudo o que aconteceu com Moisés naquele monte foi o servo de Moisés. Muitas vezes nós ficamos sem ver a glória de Deus se manifestando, porque nós nos negamos a servir, porque nós achamos que muitas vezes servir é algo humilhante ou degradante. Mas a maior marca de um cristão deve ser a humildade. E dentro da humildade existe o servir. E eu fico imaginando Josué, um jovem, que subiu ao monte com Moisés, um dos maiores líderes da história de Israel. Eles sobem ao monte juntos, e de repente Deus se manifesta e entrega as tábuas nas mãos de Moisés, e Josué estava vendo tudo aquilo, simplesmente porque ele era o servo de Moisés. E no outro texto, em Êxodo 33, de 7 a 11, diz: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda a adorava. E falava a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor Josué, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Muitos de nós querem ver o Senhor face a face, mas não quer servir ao Senhor. E muitos de nós pensam: olha, eu não sou puxa-saco de pastor. O que você acha que as pessoas falavam de Josué? Cara, esse Josué não desgruda de Moisés. Onde você vê Moisés, está lá Josué. Ei, sombra de Moisés. Ei, sombrinha de Moisés. O que mais você faz para Moisés, ô Josué? Mas quem do povo que via Deus face a face junto com Moisés? Quem? Quem que era o puxa-saco? Eu acho que Josué falava assim: mas vem cá, eu sou puxa-saco e você já viu Deus? Porque a Bíblia diz que ele ficava no meio da tenda. Eu fico imaginando, porque era um momento quase hollywoodiano, glorioso. Moisés na tenda e aquela coluna de nuvem descendo. E a Bíblia acabou de falar que ele falava como se estivesse falando com um amigo, face a face. E Josué via aquela cena e ele era também abençoado pela presença do nosso Deus. Porque ele via aquela cena acontecendo diante dos seus olhos. Muitos de nós querem ver a glória de Deus se manifestando. E muitas vezes falta em nós humildade para servir. Falta em nós humildade para falar assim: pastor, a gente está junto. Eu quero servir a nossa geração, a nossa célula, a nossa igreja da melhor forma que eu conseguir. Porque se Josué fazia isso e via a glória de Deus se manifestando, é possível que você veja a glória de Deus se manifestando diante dos seus olhos, porque você serve. Em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 9, diz: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim,
Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O manto de Moisés não repousou sobre aqueles que falavam muito, não repousou sobre aqueles que eram doutores, não repousou sobre aqueles que eram cheios de tesouros, repousou sobre o servo. É possível que algo esteja atrapalhando que o manto do Senhor repouse sobre a sua vida. É interessante porque o nosso Deus, Ele lê o nosso coração. E tem gente que fala isso constantemente. Pastor, Deus conhece o meu coração. E eu penso, você não tem medo disso. Porque se Ele conhece o seu coração, e você conhece o seu coração, e você fala com a boca cheia, Deus conhece o meu coração, eu tenho medo. Porque às vezes eu penso umas coisas que eu pensei, Jesus, eu não devia pensar isso, misericórdia. Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece a intenção do meu coração. E eu entendo também que a intenção do nosso coração ela pode mudar. E a minha oração nessa manhã é para que os nossos corações estejam alinhados com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido, que veio para entregar a sua vida pela igreja gloriosa. É preciso que nós entendamos que a unção que nós honramos, nela prosperamos. A unção que você honrar, é nesta unção que você vai prosperar. Josué, por servir a Moisés intensamente, recebeu o cajado do comando para estar à frente da nação de Israel. As gerações passam. As gerações passam. Os cajados, eles passam de mão em mão. E eu penso que nessa geração em que estamos vivendo, o cajado está sobre as nossas vidas. Existe uma oportunidade em nossas vidas de servirmos ao nosso Deus e à nossa igreja com intensidade e com muito amor e gratidão, com cântico nos lábios. Não pense que servir é servir aos homens. É preciso nós termos um olhar espiritual e ter a percepção de que quando servirmos, nós servimos também espiritualmente. Enquanto nós estamos aqui no culto, existem homens que estão nos estacionamentos, já falei. Existem pessoas que estão ali fora. Há uma centena de pessoas trabalhando para que os cultos funcionem. O nosso primeiro culto é às 8 horas da manhã. Hoje, 6 horas da manhã, eu já recebi o itinerário do culto das 10. 6 horas da manhã. Eu não estava acordado. Mas eu recebi o itinerário de como seria o culto das 10, no qual eu pregaria. E você quer saber? Eu tenho visto com os meus olhos a glória de Deus se manifestando na vida dessas pessoas que servem. Porque a pessoa que me mandou a mensagem é um discípulo meu. E ele é o líder dos obreiros da igreja, o Felipe. E ele começou servindo na juventude. A liderança dele foi ampliando, e hoje ele é o líder dos obreiros de toda a igreja. E eu vejo como a glória de Deus se manifesta na vida dele e da família dele. E as bênçãos que ele tem recebido, e como existe alegria em seu coração. Ele é um empresário. Mas ele está aqui em quase todos os cultos. E eu nunca ouvi ele falando assim, pastor, eu não quero mais servir. Muito pelo contrário. Ele fala assim, pastor, hoje eu estou cansado, mas eu estou feliz, cara. É uma alegria que eu não sei nem explicar. Como que a pessoa está cansada e feliz ao mesmo tempo. Só na igreja e com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos viver isso. Eu quero encerrar lendo Mateus no capítulo 10. A banda pode vir, por favor. Mateus no capítulo 10, versículo 40. Jesus falando. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu gostaria de fazer como o autor do livro A Recompensa da Honra e trocar a palavra recebe por honra. O texto seria assim, então.
quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra a mim, honra aquele que me enviou. Eu entendo que nós fomos enviados por Jesus Cristo. E aqueles que honrarem a vocês servindo, estarão honrando a quem os enviou. E estará honrando ao Deus que enviou o Cristo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor.